Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu amado, minha amada no Senhor. Bendito seja Deus. Quero lembrar, não esqueça, viu, amado, minha amada? Toda segunda-feira, 19 horas no Clube Nacional e todo sábado às 18 horas no Clube Nacional, a nossa Santa Eucaristia de Cura e Libertação. Toda segunda-feira, às 19 horas no Clube Nacional e todo sábado às 18 horas no Clube Nacional. Ô padre, não vai ter mais a Eucaristia na sexta-feira? Não, não haverá mais. Segunda continua na segunda, 19 horas. E agora, a partir dessa semana, teremos no Clube Nacional, 18 horas, a Santa Eucaristia de Cura e Libertação. Agora você vai poder participar final de semana, não é verdade? Porque durante a semana, alguns irmãos têm dificuldade de participar da Santa Eucaristia, porque trabalha longe e faz faculdade, enfim. E agora não. Graças a Deus, toda segunda-feira, Cura e Libertação, 19 horas no Clube Nacional, todo sábado, 18 horas, também no Clube Nacional, Cura e Libertação. Então você vai poder participar com toda a sua família. Irmãos, voltando à nossa história de Ismael, né? Lembra da história de Ismael? No capítulo 16, diz a palavra de Deus que Sarai, vendo o sofrimento do seu esposo Abrão, lembrando que até o capítulo 17 do Gênesis, Abrão se chamava Abrão. Depois do capítulo 17, Deus muda o nome dele para Abraão. Até então, Abrão. E Sara, também no capítulo 17 do Gênesis, Deus muda o nome dela de Sarai para Sara. Então agora é Sara, mas até então Sarai. Então Sarai tinha uma escrava egípcia chamada Agar. Ela entrega Agar a Abraão para que Abraão gerasse um filho naquela mulher, porque não ter filho, como eu falei numa outra ocasião, era uma grande desgraça, um grande sofrimento. Não ter filho, não é? Era considerado uma maldição de Deus não ter filho. E Abraão queria ter um filho, claro. Então, na idade de 86 anos, ele consegue ter o seu filho, chamado Ismael, de uma escrava, da escrava egípcia, né? Depois diz a palavra do Senhor, aqui no capítulo 21, a partir do versículo 9, que Sara consegue dar à luz. Deus faz uma promessa no capítulo 17, no capítulo 18, Deus confirma a promessa, ela dá à luz ao seu filho Isaque, a quem ela coloca o nome de Isaque. Isaque é o filho legítimo, porque é filho da esposa legítima de Abraão. Agar era uma escrava. Então Ismael, embora fosse filho de Abraão, mas era filho de uma escrava, era um filho ilegítimo. O legítimo é Isaque. Diz a palavra de Deus que Ismael começou a caçoar de Isaque. Ismael era mais velho, começou a caçoar de Isaque. Isso está no capítulo 21 do Gênesis. Diz a palavra do Senhor que Sara, vendo o sofrimento do seu filho, vendo Ismael maltratando Isaque, ela chama Abraão e diz assim, olha, eu não quero mais, rejeite essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Então Abraão ficou triste, é claro, porque Ismael era seu filho também. O Ismael era seu filho. Né? Mas ele, claro, foi atender a sua esposa legítima. E diz a palavra de Deus, no versículo 14, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água. O que é o odre, irmãos? O odre é uma espécie de bolsa, uma espécie de saco feito de pelo, geralmente pelo de cabra. É uma bolsa, na verdade é uma bolsa, né? um saco, onde as pessoas levavam água, levavam azeite, no caso, é claro, um odre com água. Então, naquela bolsa, naquele odre, Abraão colocou água, entregou para Agar, pegou pão, também deu pão para ela, pegou o menino e diz a palavra de Deus que ela foi para o deserto de Berseba. E lá no deserto de Berseba, é claro, deserto, eles comeram pão, tomaram a água acabou, diz a palavra. Tendo-se acabado a água do odre, colocou Agar, o menino, debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco. Não tinha mais pão, não tinha mais água. Eles estavam no deserto de Berseba. O que esperar? A morte, irmãos. Eles não podiam voltar para o acampamento porque Sara não queria que Agar voltasse com Ismael para lá. E Abraão tinha feito uma promessa à sua esposa, que não deixaria mais Agar voltar. O que diz a palavra de Deus naquele lugar?
Diz a palavra de Deus que em Berseba, no deserto de Berseba, Agar deu uma distância, né? Colocou o menino debaixo de um arbusto, sem pão e sem água. Ela sabia que o seu filho ia morrer. Imagina você, mãe, sabendo que o seu filho vai morrer, que você não pode fazer absolutamente nada para salvar o seu filho. Assim era a situação de Agar. Ela não tinha absolutamente nada para fazer para poupar o seu filho da morte. Imagina o sofrimento dessa mulher. Diz a palavra de Deus que ela foi para um outro lugar longe, da distância de um tiro de arco. Então, um tiro de arco, metros, alguns metros, inclusive. Ela foi para ficar longe do menino, porque ela não queria ver o seu filho definhando até a morte. E diz a palavra de Deus, Deus, porém, ouviu a voz do menino, porque Ismael orou a Deus. Naquele sofrimento, faltando pão, faltando água, Ismael orou a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, aqui está o segredo do meu sucesso e do seu sucesso, da minha felicidade e da sua. Deus, porém, ouviu a voz do menino. O menino orou. Era um menino. Ismael ainda era um menino, mas era um menino de fé. Era um menino que tinha fé no Deus vivo e poderoso, o Deus vivo de Israel. Meu amado irmão, minha amada irmã, talvez você esteja na mesma situação que Ismael. A mesma situação de Agar. Você, mãe, está passando uma tribulação muito grande com o seu filho. Você está com o seu filho doente ou a sua filha doente. Ou o seu filho, a sua filha está nas drogas, está escravo de Satanás. Satanás tem amarrado o seu filho ou a sua filha no mundo terrível das drogas, da bebideira, do vício da bebida. Talvez o seu filho esteja no hospital. Talvez o seu filho, a sua filha esteja num leito, na sua casa, sofrendo, padecendo, assim como Agar. O segredo onde está? Na oração. A Bíblia diz que Deus, isso está no versículo 17 do capítulo 21, Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Na sua aflição, meu irmão, irmã, na sua aflição, ore a Deus, clame a Deus. Deus ouviu a voz de um menino, sem água e sem pão, debaixo de um arbusto, no deserto de Berseba. Talvez a tua casa, meu amado, a tua casa, minha irmã, seja o deserto de Berseba. Você olha para todos os lados e o que você vê? Você só vê destruição, morte. Não há mais solução. Há solução sim. Mesmo no deserto de Berseba, mesmo que a tua vida seja um deserto, há solução sim. Irmãos, teremos agora um breve intervalo e amanhã iremos continuar com a história de Ismael e vocês vão ver o que o Deus poderoso fez na vida deste menino. Breve intervalo. Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o programa Jesus Leão de Judá, aqui pela nossa querida Rede Paulista. Irmãos, vamos agora para o Santo Evangelho de hoje. Hoje, quarta-feira, vamos lá? O Evangelho é o Evangelho de São João, no capítulo 12, Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 44 ao 50. João, capítulo 12, versículo 44 ao 50. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Glória a Deus. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Palavra da nossa salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã no Senhor, Jesus, ele faz uma proclamação
muito profunda, muito forte aqui no início deste evangelho, no versículo 44 do capítulo 12 de João. Ele diz: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Porque ele e o Pai são um só. O Senhor Jesus, no evangelho de São João, quando ele fala do bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele diz justamente isso. Olha, no versículo 30, ele diz assim, olha, no capítulo 10, no versículo 30 do Evangelho de São João, capítulo 10, ele diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus e o Pai, eles participam, irmãos, eles são da mesma natureza divina, embora pessoas distintas, porque o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. São três pessoas distintas, diferentes. Nós atribuímos ao Pai a criação, atribuímos ao Filho a salvação, a redenção e atribuímos ao Espírito Santo a santificação. Criação, redenção e santificação. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no capítulo 10, no versículo 30, o que Jesus diz? Eu e o Pai somos um. E hoje, aqui no Evangelho de João, também de João, no capítulo 12, ele diz: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, ou seja, no Pai. Porque quem vê o Filho, vê o Pai. Porque o Filho faz as obras do Pai, obras de amor. Jesus, ele é chamado de Pai da eternidade. Livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6. O Senhor Jesus recebe 4 títulos: Conselheiro admirável, Pai da eternidade, Príncipe da paz e Deus forte. Então, Jesus, ele é o Pai da eternidade. Esse é o título dele também. Embora que nós vamos atribuir ao Pai a criação. Mas o Filho, Jesus, ele também participa de toda a obra do Pai. Por isso que ele diz: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Ou seja, os judeus estavam esperando o Salvador, o Messias, o Cristo. A palavra Cristo vem de Christos, em grego, de Messiá, em hebraico, o Messias, ungido. Então, Cristo e Messias e ungido são 3 palavras que demonstram a mesma realidade, a pessoa que recebeu a unção sobre si. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando Jesus diz: quem crê em mim, crê não em mim, mas aquele que me enviou, é justamente isso. Pela obra dele, os homens irão reconhecer o Pai, que enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vocês conhecem aquela passagem maravilhosa da Sagrada Escritura, que está no Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, aqui está o coração do Evangelho. Este capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de São João. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, mas com tal intensidade, que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, Jesus Cristo. Eu sou filho de Deus por adoção. Deus me adota como filho. Você é filho, filha de Deus por adoção. Deus adotou você. Mas o único que é da mesma natureza do Pai, quem é? O seu unigênito, Jesus Cristo. E o Pai nos entregou o seu unigênito, o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crê em quem? No Filho. E quem crê no Filho, crê no Pai. Por isso que não tem como aceitar o Filho sem aceitar o Pai, ou aceitar o Pai sem aceitar o Filho. Porque ele mesmo diz, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Então não tem como desprezar, separar, amar um e desprezar o outro, separar um do outro. Eles estão unidos na divindade, embora pessoas distintas. Quem morreu na cruz? O Filho, que assumiu a nossa natureza humana. Quem assumiu a nossa natureza humana? O Filho, não foi o Pai, não foi o Espírito Santo. Embora que o Pai possa se manifestar da maneira que ele quiser, porque ele é Deus. É a chamada teofania. Theo é Deus em grego.
Teofania significa manifestação, revelação de Deus. Assim também como o Espírito Santo. Lembram em Pentecostes, capítulo 2 do livro dos Atos? O Espírito Santo é uma pessoa, mas ele pode se manifestar aos homens da maneira que ele quiser, porque ele é Deus. Ele não é apenas uma força ativa de Jeová. Não, para nós cristãos, o Espírito Santo não é apenas uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. Então, hoje, no Santo Evangelho, no capítulo 12 do Evangelho de São João, aqui, Jesus diz: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim vê aquele que me enviou. Olha, ele completa o que ele havia falado lá no Evangelho de João, no capítulo 30. Eu e o Pai somos um. E ele diz aqui, olha, no capítulo 12, versículo 45. E quem vem a mim, quem me vê, a mim vê aquele que me enviou, porque ele e o Pai são um só na divindade, embora pessoas distintas na sua natureza. Mas o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, mas natureza divina na mesma divindade. Pessoas distintas, mas na mesma divindade. Por isso que ele diz, eu e o Pai somos um. Nós não podemos fazer confusão de naturezas. Nós não podemos fazer confusão de pessoas. Quem morreu na cruz foi o Filho. Quem derramou sangue por nós na cruz foi o Filho, não foi o Pai. Tanto que na cruz ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, a minha vida. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, crer em Jesus é crer naquele que enviou Jesus ao mundo, que é o Pai Celestial, o nosso Pai cheio de amor e misericórdia, o Abá, Pai, Paizinho, Abá, Pai. O nosso Pai, o meu Pai e o seu Pai. Que maravilha, não, irmãos? Que maravilha. Jesus e o Pai são um só na divindade, na autoridade e no poder. Irmãos, Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua companhia hoje aqui no programa Jesus Leão de Judá, na nossa querida Rede Paulista. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.